Boa noite a todos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria de convidar cada um aqui a abrir a sua Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos. Estaremos no capítulo 5. E leremos a partir do verso 17 em diante. Capítulo 5, verso 17 em diante. Diz assim a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 5, verso 17. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, o partido dos saduceus, ficaram com muita inveja. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, levando-os para fora, lhes disse: vão ao templo e digam ao povo todas as palavras dessa vida. Tendo ouvido isto, logo ao amanhecer entraram no templo e ensinavam. Quando chegaram, o sumo sacerdote e os que estavam com ele convocaram o sinédrio e todo o conselho dos anciãos do povo de Israel e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas quando os guardas chegaram lá, não os encontraram no cárcere. E, voltando, relataram, dizendo: encontramos a prisão fechada com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos junto às portas. Mas, abrindo as portas, não encontramos ninguém dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isso. Neste momento, alguém chegou e lhes comunicou: vejam, os homens que os senhores prenderam estão no templo ensinando o povo. Então o capitão e os guardas foram e os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram os apóstolos, apresentando-os ao sinédrio. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome? No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês e ainda querem lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua mão direita, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. E nós somos testemunhas desses fatos, nós e o Espírito Santo, que Deus deu aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo isso, se enfureceram e queriam matá-los. Mas, levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, mandou que os apóstolos fossem levados para fora por um momento. Então disse ao sinédrio: israelitas, tenham cuidado com o que vão fazer a estes homens, porque algum tempo atrás se levantou Teudas, dizendo ser alguém muito importante, ao qual se juntaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto, e todos os que lhe obedeciam se dispersaram e foram reduzidos a nada. Depois deste, levantou-se Judas, o galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Este foi morto, e todos os que lhe obedeciam foram dispersos. Neste caso de agora, digo a vocês: não façam nada contra esses homens. Deixe que vão embora, porque se esse plano ou esta obra vem de homens, será destruído. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los e correm o risco de estar lutando contra Deus. Os membros do sinédrio concordaram com Gamaliel. Vamos ao Senhor em oração mais uma vez. Pai amado, em nome de Jesus, nós nos colocamos aqui
nesta noite, reverentemente, com extremo temor diante de Deus. O Senhor está aqui porque o Senhor disse que quando 2 ou mais estivessem reunidos em teu nome, o Senhor estaria no meio deles. Então o Senhor está aqui. Logo, o temor é devido, o respeito é devido, a reverência é devida. Inspira-nos, Senhor, nessa noite a temer o teu nome e a valorizar as Escrituras e a observar que quando Deus está em algum lugar e Ele está aqui agora, devemos nos dobrar diante dEle, devemos adorá-lo com todo o nosso coração. Senhor, não nos permita essa noite ser escravo de vãs pensamentos, mas liberta-nos com a Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Boa noite mais uma vez. O texto que nós estamos estudando já há algumas 3 semanas é um texto que se estabelece em cima do capítulo 5, que tem, dentre outros aspectos consequentes, um paralítico que se levanta, um Ananias e Safira, Sinédrio, tem muita coisa no capítulo 5. Ele não é um capítulo apenas de um assunto, mas ele se desenvolve de tal forma que culmina em um parecer ou um conselho que chamamos de parecer de Gamaliel. Só que eu gostaria de começar um pouco antes, já que a ideia de um conselho vindo de um homem que nem cristão era, pode nos parecer um pouco estranho. Portanto, vamos tentar entender essa realidade no estudo de hoje, e eu peço que você abra o seu coração para essa perspectiva que é a construção bíblica acerca de Gamaliel e o que ele representa. Nós estamos diante de um texto que, se bem observado, trabalha com um tipo de doutrina, daquelas que muitas vezes deixamos e desconsideramos. Nós somos rapidamente captados pela ressurreição e projetamos nossa mente a viver como se a ressurreição estivesse eminentemente amanhã de manhã aos nossos pés e a gente subisse para Jesus. A gente também lida com a crucificação, que gera a ideia de uma justificação, de uma expiação. Então existem doutrinas bíblicas que são rapidamente percebidas, até porque elas também se estabelecem em palavras-chave: crucificar, ressuscitar. É mais fácil às vezes você pegar. E quando você está diante de um texto que não usa palavras-chave em doutrina, você tem que captar a doutrina por trás dos movimentos do texto. E aí você tem que olhar o que aconteceu de fato. Esse texto aqui, eu peço que você volte com os olhos para ele, já que a gente está introduzindo ele. Esse texto aqui, ele estabelece uma condição especial, algo sobrenatural acontece aqui. Os apóstolos são libertados miraculosamente, sem que as trancas se abram, eles são libertados, eles aparecem diante do povo e continuam a ensinar, mesmo após ter sido presos. Isso é espantoso, isso é grandioso. O discurso que se segue é um discurso preliminar, é um discurso que vamos usar no texto, mas é um discurso onde Pedro diz o seguinte: olha, não tem como se calar, eu não posso obedecer vocês, porque eu estou obedecendo Deus. Aquele anjo que obviamente abriu as trancas e disse: fale tudo que tiver que ser dito sobre esta vida, é o verso 20 do capítulo 5, ele vai dizer, obviamente, continue falando, continue pregando. E Pedro, obviamente, é obediente a isso. Eu vou continuar pregando, eu vou continuar falando. Há um enfurecimento por parte do Sinédrio, e aí eu quero estabelecer o nosso contato direto com o texto. Jesus foi julgado pelo Sinédrio. Vocês lembram disso? E o que mais me parece incrível no Sinédrio é de que ele era um conselho de 71 homens, um sumo sacerdote e todos os outros, uma maioria saduceu, uma minoria fariseu, um conselho bíblico. Saduceus, que acreditavam na Torá, ou seja, nos 5 primeiros livros, e os fariseus, que acreditavam em todo o Velho Testamento, formavam um sinédrio, um conselho de 70,
um conselho bíblico, diga-se de passagem, um conselho de exame bíblico, onde mestres, escribas e toda sorte de gente que conhecia o Velho Testamento de ponta a ponta, e os saduceus conheciam o Velho Testamento mesmo naquilo que eles não acreditavam, mesmo na parte que eles não criam. Um conselho bíblico matou Jesus, humanamente dizendo. Um conselho bíblico, de exame bíblico, mandou Jesus à morte. E o mesmo conselho, poucos anos depois, agora prende os apóstolos. Onde eu quero chegar aqui? A queda, aquela mesma do capítulo 3 de Gênesis, afetou a nossa mente, de tal forma que a nossa mente não consegue mais dar testemunho da verdade senão pelo Espírito Santo. Ela pode estar com a Bíblia diante dela, como eles estavam, mas ainda assim, sem o Espírito Santo, ela não é capaz de observar e obedecer do modo como isso é exigido, que sai sem a Bíblia. Aí mesmo que o negócio fica impossível, né? Mas eu vou dizer assim, imagine que o que você espera de um conselho de uma igreja? Bíblia, discernimento, sabedoria. O que você espera de um conselho de anciãos de uma igreja? A Igreja Batista tem conselhos belíssimos, os presbiterianos já fizeram isso muitas vezes, sínodos, conselho. O que você espera? Que o resultado seja um resultado de muito conhecimento, de muito apuro, de uma preocupação com piedade muito grande. E aí é que está. Esse mesmo conselho que mandou matar Jesus e agora prende os apóstolos, é um conselho bíblico, é um conselho douto, é um conselho extremamente inteligente, de gente da nata da sociedade e nata da capacidade intelectual teológica daquele grupo. Eles certamente eram mais do que todos no sentido de compreensão, e temos aí o apóstolo Paulo que não nos deixa negar essa capacidade bíblica, já que ele herdou do mesmo conceito que a gente vai ampliar. E aí eu tenho um problema muito sério, porque embora tenhamos um conselho bíblico, não temos nenhuma sabedoria, não temos nenhum discernimento, e isso é algo que deveria nos deixar já com um ponto de contato conosco aqui. Estamos diante da Bíblia, estamos em um conselho bíblico, estamos diante das Escrituras, olhando para elas, e se não pelo Espírito Santo, algo vai mudar na sua vida. Se não pelo Espírito Santo, você vai entender o que está sendo posto diante de você. E eu gostaria de pensar, primeiramente, numa doutrina bíblica maravilhosa, a qual a gente possa ter contato aqui. Discernimento. O discernimento é a capacidade de distinção entre certo e errado, não apenas diante do frio certo e errado, isso é certo e errado, mas da capacidade que eu tenho de equacionar as variáveis e ainda assim, dentro do princípio bíblico, extrair a melhor escolha a ser tomada. A sabedoria, ela é ressaltada por Salomão, que vai dizer, olha, que na multidão dos conselheiros há o quê? Sabedoria. Eu te convido ainda nessa construção de ideia a ir comigo até Provérbios capítulo 2, verso 1. A gente vai voltar para Atos, mas nós estamos construindo um argumento. Provérbios capítulo 2, verso 1. Marque aí em Atos, permaneça marcado sua Bíblia, mas vai comigo até Provérbios capítulo 2, verso 1. E o livro de Provérbios é um livro de 31 capítulos sobre sabedoria, sobre conhecimento sábio, conhecimento verdadeiro. O capítulo 2, verso 1 diz assim: meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no seu coração os meus mandamentos, se você der ouvido à sabedoria e inclinar o seu coração ao entendimento, sim, se você pedir inteligência e gritar por entendimento, se buscar a sabedoria como a prata e a procurar como se procuram tesouros escondidos, então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que andam com integridade, guardando as veredas da justiça e conservando o caminho dos seus santos. Aqui nesse texto há uma perfeita
conexão com a ideia de que a sabedoria ela é real, como você pode ver aqui no verso 5, Deus dá essa sabedoria, e aí você tem Tiago concordando com isso, pede sabedoria que Deus dá, lá no Novo Testamento, e vai dizer que essa sabedoria advém de guardar no coração os mandamentos do Senhor. Um processo de eu guardo no coração, a guarda no coração é um instinto não apenas de captar a informação e retê-la, mas uma capacidade de valorização, de desejar pela valorização, de dizer isso é bom e eu amo o que é bom. Não é apenas uma compreensão exegética do texto, mas um avanço no desejo do texto. O próprio James K. Smith fala abertamente sobre aquilo que valorizamos em um dos seus livros, e ele diz assim, nós deturpamos o conceito grego de eros, que era, dentre outros aspectos de eros, no sentido de desejar, era desejar um conhecimento, e abraçá-lo, e agarrá-lo, não apenas o eros que se tornou o eros sexual para o nosso tempo, né? A ideia do eros, mas um desejo que me leva a ansiar por ser mais sábio, a valorizar e desejar mais essa sabedoria. Então, nesse sentido, a guarda da sabedoria, ela não se estabelece apenas pelo conceito de que eu conheço a Bíblia, ou para aqueles homens, eu conheço a Torá, eu conheço os profetas, eu conheço o Talmud, mas se estabelece em desejá-la. Eu quero ser mais sábio, dá-me sabedoria, me faz discernir, Senhor, e guardar. E essa guarda, ela não é uma guarda fria, mas é uma guarda que deseja ser sábio. Se ser mais velho fosse mais sábio, Deus diria assim, quanto mais velho você ficar, mais sábio você vai ficar. Mas a Bíblia não estabelece o conceito de idade para a sabedoria. Ela honra os anciãos, mas ela estabelece a sabedoria em um princípio muito claro de que Deus dá. Pede que Deus dá. Você tem 9 anos de idade, se converteu, pede que Deus vai te dar sabedoria com 9 anos de idade dentro daquilo que é possível. Você tem 20, Deus dá. Tem 40, Deus dá. Você tem 50, 100, Deus dá. Significa que ela está nas mãos de Deus. Mesmo que você tenha a Bíblia, a sabedoria ainda, sim, é dádiva de Deus. Então, nesse primeiro momento, estando diante de um conselho de 70 homens, ou seja lá, quantos estavam reunidos naquele momento, era um conselho que deveria inspirar-nos em sabedoria, mas não o fez. E daí, desenvolvendo esse conceito de sabedoria e de como ela se expressa, é que eu gostaria de entrar em Gamaliel. Aí que eu gostaria de olhar com você para essa figura de Gamaliel, que começa, vamos lá em Atos, por favor, ela começa a aparecer ali pelo verso 34. Gostaria sensivelmente de que você abandonasse uma ideia de que a sabedoria se constitui de coisas que eu vivenciei. E eu vou te dizer por quê. Todos nós temos vivências, mas sem a sabedoria que vem do alto, não conseguimos ler essas vivências de tal modo que elas de fato construam uma realidade de experiência. Porque a gente pode viver muita coisa. Tem gente que viveu mais do que a gente e viveu mais coisas do que a gente em menos tempo, mas ainda assim não se tornaram sábios. As vivências não traduzem sabedoria. A sabedoria vem do alto. Amém? Peça que ele dá. Então, no conselho de Gamaliel, e é onde a gente vai estruturar o nosso texto a partir de agora, verso 34, diz assim: mas levantando-se, aonde? Pode dizer? No Sinédrio, um fariseu chamado, obrigado, mestre da lei, respeitado por todo o povo, mandou que os apóstolos fossem levados para fora por um momento. Então disse ao Sinédrio: israelitas, tenham cuidado com o que vão fazer a estes homens, porque algum tempo atrás se levantou Teudas, dizendo ser alguém muito importante, ao qual se juntaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto, e todos os que lhe obedeciam se dispersaram e foram reduzidos a nada. Depois deste, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, levou muito consigo. Também este foi morto, e todos os que lhe obedeciam foram dispersos. Nesse caso de agora, digo a vocês, não façam nada contra esses homens, deixe que vão embora, porque se esse plano, essa obra vem de homem, será destruído, mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los e correm o risco de estar lutando contra Deus. Existe algo aqui bem profundo. O primeiro ponto que eu queria contactar com vocês e tocar é o seguinte: ele não é cristão. Não estamos diante de um cristão, mas estamos diante de um mestre da lei.
O Velho Testamento é Bíblia para a gente também. E o Velho Testamento estava lá diante de Gamaliel. E existe um princípio muito claro aqui que ele evoca. Mas vamos construir o cenário? Gamaliel está olhando para aqueles homens. E tudo o que eu vou dizer agora é de conhecimento público. Vocês leram junto comigo nas semanas anteriores, Ananias e Safira. Todo aquele lugar soube da morte de Ananias e Safira, de que Deus havia ferido os dois por terem mentido ao Espírito Santo. Vocês lembram disso? E aí a gente vê a prisão dos apóstolos, que são soltos milagrosamente. Teve anteriormente a isso a cura de um paralítico que foi tão notória que o discurso dos caras do Sinédrio foram: olha, curou, não temos o que dizer, curou. Vamos agora falar para eles parar de falar do nome desse Jesus, mas que curou, curou. Não tinha muito o que dizer. Então você está diante de uma morte, você está diante de um paralítico, você está diante de uma abertura de prisão, você está diante de acontecimentos miraculosos, mas você está retido dentro de uma compreensão que não é correta sobre Deus. Mas Gamaliel tem um princípio ativo aqui muito claro dentro da declaração dele, que é de temor a Deus. Ele teme possíveis consequências de estar lutando contra Deus. O parecer dele não deve ser lido como entrega que os romanos matam. Não, porque a argumentação final não é essa. Mataram Teudas, mataram Judas, vão matar eles também. Não. Olha, teve um Teudas, foi embora. Teve um tal de Judas Galileu, morreu. Agora, olha o problema. Se essa obra é de homens, vai acabar. Mas se é de Deus, a gente pode estar lutando contra Deus. Ele teme. O livro de Provérbios estabelece no capítulo 1, verso 7, de que o temor a Deus é o princípio do saber, da sabedoria. E que os loucos, os tolos rejeitam isso. Ele tem consciência de que temer a Deus pode ser algo maravilhoso, principalmente, se você puder dar uma olhadinha, o verso 36 e 37 aí, de onde a gente está observando, existe algo assim que é claro que a gente vai ter que discordar. Ele comparou Jesus a Teudas e a Judas, mais ou menos assim: olha, teve um Teudas, teve um Judas, agora tem um Jesus. Mas ele considerou que alguns aspectos ali estavam estranhos, principalmente por uma movimentação muito maior em termos de milagre, em termos de compreensão de realidade, de que aquilo talvez não fosse claro para ele, mas ainda assim ele precisava temer, porque poderia vir a ser algo. Ninguém aqui tem nenhum tipo de afirmação de dizer que Gamaliel se converteu, ninguém pode dizer isso, mas nesse momento o temor a Deus faz com que ele tome um parecer diferente. Eu quero avançar nessa ideia de temor a Deus, eu peço que você me ajude aí, observando esses aspectos. Repare que, por temer, está lutando contra Deus, preste atenção, por temer está lutando contra Deus, Gamaliel se levanta contra todo aquele conselho. Olha o verso 33, eles se enfureceram e queriam o quê? Matá-lo, já tinha uma sentença ali: olha, vamos matar esses caras. E aí o Gamaliel, ele se levanta. Vocês talvez não tenham noção do que é um homem se levantar contra talvez 70. Ele pede a palavra. Olha só, eu quero a palavra. O temor a Deus nos faz não ir na mesma direção que todo mundo, mesmo que pareça ser fácil aceitar. Quando tememos a Deus, a gente tem medo de aceitar o que todo mundo aceita, porque a gente está pensando: cara, mas e se isso for de Deus? Então o temor a Deus te faz recuar de uma aceitação, pode ser notória. Essa igreja tem um conselho, e às vezes a gente decide coisas muito difíceis, coisas assim que o que tu vai fazer com isso? Não tem resposta, mas às vezes a gente não avança porque teme avançar. A gente às vezes não toma uma decisão mais contundente porque vai que a decisão mais contundente, vamos esperar. Mais uma vez já fizemos assim: vamos orar e decidir em outro dia. O temor a Deus pode te afastar de uma decisão precipitada quanto a algo que você e eu não temos certeza de fazer. O temor a Deus te recua para: peraí, eu não tenho certeza disso. E tudo que não é feito por fé é pecado.
Logo, onde a gente está estabelecendo o temor a Deus aqui? Numa reticência quanto a ações contundentes das quais nós não temos certeza de fazer. Nesse momento, Gamaliel, peraí. Talvez a gente tenha que pensar melhor sobre isso. E eu gostaria de pensar contigo que o temor a Deus também é um princípio de apreciação. Como assim? Quando tememos a Deus, isso é apreciável diante de Deus. É como se nós estivéssemos preocupados em agradar a Deus. Por isso, nós recuamos em algumas atitudes, ou avançamos em outras. Porque aqui é um recuo e um avanço, né? Se por um lado ele recua em dizer é melhor a gente não tocar nesses homens, por um outro lado ele também avança na direção de dizer peraí. Então há um avanço contra a ação humana e um recuo contra a ação daqueles homens. Então eu gostaria que você pudesse pensar aqui nessa noite de que temer a Deus pode ser algo ainda não construído no seu e no meu coração em alguma forma, de que nós pensamos em temer a Deus apenas num ato reverente, vamos temer a Deus aqui, abaixa a sua cabeça e ore, mas talvez nós não temamos na hora de tomar determinadas decisões. A gente não pense e se oriente assim, isso agrada a Deus, Senhor, isso vai ferir o teu reino, isso vai tocar em coisas santas. Por isso eu quero pensar nesse primeiro princípio claro do parecer de Gamaliel: tema a Deus, tema desonrá-lo, tema desagradá-lo, tema pensar que suas escolhas possam vir a ferir princípios profundos ou estar lutando contra o próprio Deus. Se você puder ir comigo no Salmo 147, mesmo marcando aí o seu livro em Atos, o Salmo 147 traz algo lindíssimo sobre determinados aspectos da qual estamos desenvolvendo aqui. Salmo 147, o verso 11. Salmo 147, verso 11. Repare a afirmação que o Salmo faz. A minha versão diz assim: o Senhor se agrada dos que o quê? O temem. Olha o final: e dos que esperam na sua misericórdia. Existe algo maravilhoso nessa afirmação. Deus se agrada de um princípio claro de, isso é de Deus, eu vou nessa direção. John Piper vai falar sobre esse verso, ele vai dizer assim: a melhor notícia do mundo é que Deus é o tipo de Deus que é feliz conosco, não quando trabalhamos para a sua aprovação, mas quando esperamos em seu amor. Talvez eu e você possamos pensar que sempre agitados, buscando fazer o melhor para Deus, a gente encontre o agrado dele, quando na verdade a gente não sabe sempre o que fazer, não é? E aí esperar no seu temor é agradá-lo. Senhor, eu não sei o que fazer, não tenho a melhor escolha agora. Espera em Deus, isso agrada a Deus, porque muitas vezes queremos agradar a Deus com o que fazemos, e aqui ele está dizendo: quando você espera em mim e na minha misericórdia, você me teme e você me agrada. Que a gente possa ter uma atitude que muitas vezes não seja uma atitude do fazer desenfreado, mas do esperar pela misericórdia, por conta do temor que temos a Ele. Uma quantidade expressiva de jovens aqui. É comum precipitações até entre os jovens. Eu não vou dizer que os mais velhos também não tenham suas precipitações, a gente tem também, mas os mais jovens, talvez olhando a vida ainda a ser construída, tenham um senso um pouco mais urgente de determinadas atitudes. Eu quero fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso estar lá. Senhor, me mostra, é amanhã ou é depois de amanhã? E às vezes Deus está falando, não, é mês que vem, ou é um outro dia. O temor a Deus é esperar em Deus até que Deus dê a resposta. Então que o Senhor possa nos trazer essa condição clara de temor nessa noite. Ainda no Velho Testamento, eu quero caminhar para um segundo ponto claro após o temor. Vá por favor em Isaías 46, 9 e 10. Isaías 46, 9 e 10.
Talvez você tenha lido o mesmo que eu e da mesma forma que eu, mas em Atos, mantenha em Isaías, em Atos 5,38, deixe que vão embora, diz Gamaliel, porque se esse plano, essa obra vem de homem, será destruída, mas se vem de Deus, vocês não poderão destruir. Olha que coisa fantástica aqui. Deus não pode ser derrubado. Deus não pode ter seu plano destruído. É impossível destruir um plano de Deus, destruir uma obra que está sendo construída em Deus. E aí mesmo, onde eu te pedi para olhar em Isaías 46, do verso 9 ao verso 10, a gente pode ler e ver isso com clareza. Diz assim a palavra do Senhor, Isaías 46, 9 e 10. Lembre-se das coisas passadas, das coisas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade revelam as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu conselho permanecerá em pé e farei toda a minha vontade. Texto esplêndido. Deus está dizendo assim: não tem como brigar comigo, você vai perder. Ninguém briga comigo e ganha. Ninguém fala, eu vou fazer e consegue. Ninguém bate no peito e diz, eu vou e vai, se eu não deixar ir. Ninguém planta igreja ou fecha igreja. Ninguém derruba o povo de Deus, porque Deus não se derruba. Logo, Gamaliel estabelece uma condição muito clara que, olha, não tem como derrubar os planos de Deus. Então, se a gente não tem certeza se é de Deus ou não, não vai adiante essa nossa condição de tentar derrubá-los. O povo de Deus se fia nessa condição, não em qualquer outra ideia de que as coisas estão dando certo. Nós não devemos temer pelo fim, porque o fim está nas mãos de Deus, e Deus não perderá o seu plano em nenhum fio. Deus vencerá todas as batalhas, Deus vencerá todas as guerras, Deus vencerá todas as dificuldades que nós achamos que são enormes, fantásticas. Deus vai vencer. Prego para mim, prego para você essa noite. Deus estará lá vencendo tudo, sempre. E essa preocupação, eu peço por favor que você retorne até o texto central, em Atos. Essa condição de Deus não pode ser derrubado é uma condição que estabelece uma outra. No verso 35 a gente encontra a preocupação de Gamaliel. Então disse ao sinédrio: israelitas, tenham cuidado com o que vão fazer a estes homens. Nesse momento aqui, eu gostaria de pensar em você e eu. Em que sentido? Cuidado para não se opor contra uma obra de Deus, porque se opor contra uma obra de Deus é se opor contra Deus. Esse princípio não foi obedecido pelo discípulo de Gamaliel. Paulo de Tarso era discípulo de Gamaliel e, buscando acabar com os cristãos, se dá de frente com o próprio Jesus. E o diálogo é muito simples. Quem és tu? Eu sou Jesus, a quem você persegue. O discípulo Paulo não obedeceu aqui o sinal do seu discipulador, mas o fato é de que Paulo não imaginava que perseguir aquelas pessoas e os aceita do caminho era estar lutando contra o próprio Deus. Mas existe algo aqui que você pode olhar e falar assim: mas eu não vou passar por isso, eu não vou fazer isso. Pensa comigo. Esses homens eram pescadores, iletrados, não passaram por nenhum seminário, pobres, provavelmente falavam mal, tinha toda a pinta de que não ia dar em nada, porque não tinha templo, não tinha prédio, não tinha nada para adorar, falavam que criam na Torá, mas o templo era dos judeus. Você está entendendo? Toda a construção não evoca que é de Deus, não parece ser de Deus. Às vezes nós passamos com esse senso de sinédrio errado aqui, a gente passa diante de trabalhos na rua, e aí diante do nosso, ou diante do que você julga ser um trabalho de Deus,
você olha e fala: isso não é de Deus, Deus não vai estar nisso. Olha só, J.I. Packer tem uma frase maravilhosa. Ele diz assim: Deus honra uma agulha de verdade, mesmo em um monte de erros, quando eles estão buscando a verdade. Eu posso deixar isso bem claro até na minha própria vida. Há 10 anos atrás, a Aquaminical começou. E ela começou com muitos erros. Se eu fosse falar de erros teológicos aqui, eu não lhe diria assim: olha, foram só esses. Você tem mais. Tem que acreditar em todo tipo de coisa. Eu era extremamente místico em vários aspectos, mas não místico bom, assim, místico de, cara, Deus está falando contigo, comigo, o Espírito Santo está fazendo uma obra. Não. Bota para nisso aí. Passou uma folha voando, eu acho que Deus está querendo dizer alguma coisa. E eu não quero citar aqui um nome de uma sequência de teólogos que eu desaprovo, mas Deus pôs a verdade no meu coração e no coração daquele povo há 10 anos atrás. E Ele honra a sua própria verdade e conduz os seus filhos a uma obediência maior. Ainda sobre esse aspecto, John Piper vai dizer que a perfeição não é exigida de nós para que venha o favor de Deus. Quando pessoas genuinamente estão buscando a verdade, não a hipocrisia, porque sabemos que há lugares hipócritas, vergonhosamente mentirosos, que conhecem algum nível de verdade, mas até aquela verdade que eles conhecem, eles negam para viver uma realidade utópica, viajante, mentirosa. Eu estou falando o seguinte: existem lugares que Deus está agora pregando, e são lugares que você reprovaria. Existem lugares que estão agora pregando o Evangelho, tão mais simples, ou de repente sem, e Deus está fazendo aquilo se abrir em uma obra que, se eu e você nos opormos, vamos estar lutando contra Deus. Ninguém dava nada por esses homens, mas Deus estava neles e fazendo através deles. Talvez eu possa apontar para a gente aqui, com tanta coisa que a gente não tem, com tanta coisa que a gente não é, mas se essa obra for de Deus, como diria o cântico assembleano, se essa obra é de Deus, não dá para parar. Significa então que lutamos contra Deus quando, às vezes, vendo Deus colocar fagulhas de verdade em alguns locais, nós apagamos ou tentamos apagar com um balde de capacidade de 10, 20 anos, onde Deus começou com uma agulha de verdade e nos levou a mais agulhas. Estar lutando contra Deus, como diz John Piper, é estar lutando às vezes contra o fato de que a igreja é composta de pessoas imperfeitas e de que, muito possivelmente, diz John Piper citando esse texto, ele vai falar assim: muito possivelmente não há nenhuma igreja na história que talvez tenha vivido todas as realidades que Deus propõe para ela de uma forma plena, de uma forma que não errasse alguma interpretação, não visse alguma coisa, mesmo que a palavra estivesse lá. E no mundo de pessoas imperfeitas, celebramos a obra de Deus, que é perfeita, mesmo em meio às nossas imperfeições. Talvez eles esperassem aqui grandes vultos. Não, se Deus está com esses homens, algo tem que acontecer e precisa ser algo glorioso aos nossos olhos. Deus está cultivando a sua obra em lugares que eu e você desdenhamos. Precisamos orar para que não venhamos a cometer o mesmo erro, para que não venhamos a desdenhar da mesma forma. E caminhando para o fim, me chama muito a atenção o fato de que, diante disso tudo, incrível, né? O verso 39, o verso 40 vai dizer que, o verso 39 vai dizer que os membros do Sinédrio concordaram com Gamaliel. Então chamaram os apóstolos e os açoitaram. Parece ser meio contraditório. Não faça nada a esses homens, eles tomam açoite. Esse açoite aqui são 39 chibatadas,
que era comum, era o açoite da época. Açoitar, 39 chibatadas, né? 40 menos uma, como eles chamavam. E algumas pessoas morriam nesse açoite. Ele era tão violento que algumas pessoas vinham a falecer. Há relatos de falecimento, né? Nos comentaristas, né? Eu estava lendo Hendrickson, estava lendo Stott, esses caras falavam, algumas pessoas morriam. Então não era o tipo de coisa que você saía andando às vezes. É tanto nas costas, virava de frente, 15 na frente, 15 nas costas, mais 5, e mais um aqui na perna. Quem viu Paixão de Cristo deve ter visto algumas coisas assim. Então, o filme Paixão de Cristo mostra essas 39, como elas eram dadas. Então imagine que esses caras apanharam aquilo. Mas incrivelmente, e aí eu desfecho aqui com um conselho. Como assim? Se nós falamos da ideia de que a sabedoria e o conselho são coisas que cultivamos e precisamos que Deus nos dê, Deus cultiva nesse povo um senso profundo de alegria em meio ao sofrimento. E aí eu termino aqui vendo e olhando para esse 41, 42 aqui, de que eles foram açoitados, e o verso 41 diz: e eles se retiraram do sinédrio muito alegres, por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Depois de tudo isso, depois de serem soltos mais uma vez, após apanharem muitíssimo, eu imagino assim, puxa vida, que tipo de coisa você pensa quando você é preso pela segunda vez? Eu acho que eu penso assim, eu vou ser preso pela terceira. Acho que o senso assim de, como é que depois que acontece algo nesse vulto, né? Você foi preso a primeira, você foi preso a segunda, o que você espera? Eu acho que eu vou ser preso a terceira. Você foi ameaçado na primeira, não apanhou. Foi ameaçado na segunda, apanhou. O que você espera? Eu acho que se me prenderem de novo, se eu não morrer, vão me açoitar. Paulo mesmo diz que ele foi açoitado várias vezes com essa 40 menos 1 aqui. Imagina as costas de Paulo. Então, olhando para isso aqui, eu gostaria de dar um conselho. Esses cristãos louvando após tanta pancadaria me fazem pensar que um bom conselho para desfechar esse texto seria de que precisamos cultivar em nós e nas nossas comunidades cristãos que se alegram em meio ao sofrimento. A alegria em meio ao sofrimento, ela parece destoar de tudo que a gente conhece nesse mundo. Então imagine que o cristianismo vai te colocar algumas questões inevitáveis. Eu vou lhe dizer alguma delas: perseguição, abandono, medo, fome, perigos, possível morte, martírio. Talvez algumas coisas que eu não falei aqui, nem elenquei, ainda estejam por lá, ou perigos sociais, a dificuldade que você vai ter dentro de uma universidade para ser um cristão lá, a dificuldade que você tem no trabalho de ser um cristão. Todas essas dificuldades, elas são impostas porque o cristianismo, ele se opõe contra a realidade do mundo. E aí, nesse ponto, eu queria salientar de que talvez um conselho que eu te daria é de que uma cultura que valoriza o conforto, preste atenção, não é uma cultura contrária a certo nível de conforto, é uma cultura que valoriza o conforto. Ela pode até achar nobre apanhar por Jesus, poxa, que bonito, mas quando isso se aproxima da realidade, ela recua. Ela pode até achar nobre, poxa, você deixou todas as coisas. Uma vez eu conheci um homem que havia terminado um noivado com uma pessoa, ele se casou depois, terminado um noivado com uma pessoa que ele estava indo para o caminho pastoral, e ele terminou o noivado porque não era aquela jovem, aquela moça que iria segurar a onda com ele, daquilo que Deus havia planejado. Incrivelmente, era uma cristã, mas era um julgo desigual, porque Deus havia vocacionado ele, mas ele não tinha percebido que essa vocação, ela não poderia ser cumprida com alguém que não entendesse minimamente ou razoavelmente o que ia encontrar no casamento. É fácil romper um noivado assim? Nunca vai ser. Porém,
Quando estamos diante de uma busca mínima pelo conforto e valorizando o conforto, nós podemos achar nobre a perseguição. Achar nobre, nossa, você terminou um noivado por Jesus, que maravilha! Você vendeu essa casa para ajudar a comprar não sei o que para a igreja, que lindo! Por dentro ela está dizendo, eu não faria, mas acho lindo. Vim aqui quinta-feira à noite cultuar, nossa, eu acho maravilhoso. Eu tenho uma dificuldade com a quinta-feira, e às vezes a pessoa não tem, não é que a pessoa tem, a pessoa não tem uma dificuldade, mas ela olha com dificuldade a luta de vir no meio de semana, ela olha com dificuldade o desafio de estar presente na vida da igreja, que é uma vida dolorida. Ali eles estavam na mão dos ímpios, mas ao mesmo tempo estavam nas mãos de Deus. Eu imagino o medo diante deles. Desculpa, eu não consigo ver eles meio humanos, sabe? Eu acho que é humano totalmente. Gamaliel falando, eles podem sair um pouco. Como é que fica isso? Você sai e estão decidindo se tu vive ou morre. Como é que tu fica como diz Hernandes Dias Lopes, na antessala da morte? Ele diz que 2 Timóteo, a carta de 2 Timóteo, Hernandes Dias Lopes diz que aquela carta foi escrita na antessala da morte. A morte estava naquela sala e Paulo estava escrevendo aqui. Como é que você fica na antessala da morte? Não diz quantos apóstolos estavam aqui, diz que os apóstolos, talvez Pedro, Tiago, João, mais um. Como é que você fica? O que você espera diante da morte? E depois que a morte não vem, você sai de fininho? Olha como eles saem, glorificando a Deus. Isso parece louco. Isso é cristianismo autêntico, diria Lloyd Jones. Cristianismo autêntico, genuíno, diria eu, o Alan, né? Então eu penso com você aqui nessa noite de que o parecer de Gamaliel, de não cristão, pode nos evocar algumas coisas, como por exemplo buscar a Deus em temor, compreender que as realidades que Deus propõe para nós jamais vão ser escolhidas sem o temor a Deus, de que nós temos que ter cuidado quando observamos certos trabalhos e movimentos que Deus está fazendo e não compreendemos ainda, porque podemos estar lutando contra Deus, falando mal daquilo que Deus está fazendo. Às vezes é uma fagulha de verdade. Ao invés de orarmos, o que a gente faz? Apedreja. Ao invés de falar assim, acho que a gente possa ir naquela igreja lá para explicar discipulado, perguntar àquele pastor se ele quer receber umas apostilas sobre alguma coisa, mas não. Então eu peço que, além desses pensamentos sobre conselho, você possa pensar profundamente sobre o seu senso de alegria diante da disposição, na antessala da morte, na antessala de um término de noivado por amor a Cristo, na antessala de uma espera silenciosa por um futuro que parece incerto, na antessala do que Deus vai fazer. Que nessa noite o temor a Deus evoque resplendor e alegria no seu coração e fale assim, Senhor, como diria Paulo, eu sei viver com pouco, eu sei viver com muito, eu sei ter, eu sei não ter, sei ser honrado, sei ser desonrado. Que todas essas coisas possam estar na sua história no fim das contas, e de que Deus seja glorificado em júbilo e alegria, que os seus lábios e os meus louvem a Deus diante da disposição mais severa, diante dos desafios mais complicados. Nós estamos indo rumo a Cristo. Essa tarde eu ouvi grandes conselhos de duas pessoas, então eu estou pensando muito em conselhos nessa tarde e estou inspirado em dizer, receba bons conselhos. Existem irmãos maravilhosos que podem fazer isso. Gostaria de orar com você, e essa oração é a última, ou seja, nós não temos um segundo momento. Depois que oramos, terminamos. Que Deus possa abençoá-lo a partir dessa palavra. Senhor, é com temor e tremor que nos aproximamos diante de Deus, realmente pensando aqui, pensando se temos buscado ser sábios,
pensando se temos ouvido a voz de Deus e obedecido, pensando se temos atacado aquilo que não entendemos, pensando se talvez estejamos nos opondo à vontade de Deus. Diante dessas questões, ó Deus, é claro que cada um de nós pode até fazer considerações pessoais, dizendo: Deus, eu acho de outra forma. Mas, Pai, que na multidão de conselheiros possa haver sabedoria. Nossa mente caída, depravada, organiza pensamentos que apontam muitas vezes para fins que não levam para Deus. Que o homem faz planos, mas a resposta certa vem dos teus lábios, Senhor. Nessa noite eu me coloco também diante de Ti. Eu me coloco com a certeza de que muitos desafios ainda virão, e de que importa sofrer pelo nome de Jesus. Portanto, Deus, tira de nós todo o sofrimento que não for verdadeiro. Tira de nós toda a busca que não for levar a cruz, ao Gólgota e à ressurreição. Assim como eu, existem pessoas aqui que podem carregar alguns fardos que hoje possam ser deixados diante de Deus também. Eu peço ao Senhor que alegre o nosso coração, na certeza de que em nada seremos abalados, e na certeza, Deus, de que o Senhor coloca a preciosidade do Teu Espírito em vasos de barro, para que a glória seja Tua e não nossa, de que homens imperfeitos produzem comunidades imperfeitas, mas que a obra de Deus é perfeita. Aviva-nos essa tarde, essa noite, a buscar a sabedoria, Senhor, como quem realmente a deseja, e não apenas como quem gostaria de tê-la, ou não apenas como quem suspira: um dia eu terei sabedoria. Senhor, que a sabedoria que clama possa clamar dentro dos nossos corações: Senhor, torna-me sábio, não me deixe enganar por minhas tolices, meus sensos pessoais de elevação ou autocomiseração. Senhor, não nos permita, e a mim também, Senhor, eu te peço, se distanciar da verdadeira sabedoria que há em Cristo Jesus, o Logos de Deus. Que essa noite possa ser uma noite onde o término das orações logo mais seja: Senhor, dá-me sabedoria. Também te peço, Deus, que se há alguém aqui que valoriza o conforto pessoal, que valoriza um tipo de busca com menos sofrimento, de uma vida menos difícil, uma vida onde possamos viver medianamente cristianismo, sem dor, sem que a gente perca coisas e sem que sejamos abandonados, talvez. Acredito que o Senhor nessa noite questiona o nosso senso de autopreservação. Que possamos nos alegrar diante do Deus que intervém, o Deus que chega não aos 45 do segundo tempo, mas o Deus que chega na hora certa, o Deus que livra da morte mesmo que não livre do açoite, o Deus que envia até um ímpio para dizer: vamos com calma com os crentes, um Deus que interfere naquilo que quiser interferir e que deixa que as coisas aconteçam de tal forma que sejamos abatidos em nossas expectativas pessoais, que sejamos mortificados no pecado, afastados da glória pessoal, para que Cristo seja tudo em nós. Essa noite eu clamo ao Senhor nessa oração, que se há alguém aqui como eu, Deus, que precisa tanto de Ti essa noite, que essa pessoa possa estar dizendo isso para Deus também, dizendo que a vida tem sido difícil às vezes, mas de que o Senhor, que começou a boa obra, há de cumprir. Eu louvo pela Tua vida e muitos irmãos, Senhor, que são tão abençoadores, que trazem tantas palavras como essa semana eu recebi de tanta gente, Deus. Eu peço ao Senhor que cada um de nós possa ser instrumento da mesma graça, que mutuamente se aconselhe, lembrando da viva esperança na ressurreição e na eternidade.
Nós te louvamos, agradecidos pela tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.